sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E o nosso tema de hoje é a continuação do estudo dessa obra muito boa, que é Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. É uma obra didática que tem por objetivo, esclarecer a gente mais um pouquinho sobre esse fazer mediúnico, sobre a nossa prática mediúnica. E hoje vamos entrar no capítulo 8, em que ele vai falar sobre a progressão obsessional. Olha que interessante. E ele começa citando, como sempre, o texto de Emmanuel, como ele fala assim: estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. E ele começa falando assim para nós: o estudo da obsessão é dos mais necessários no Espiritismo, dada a diversidade dos processos obsessivos. De acordo com o pensamento de Allan Kardec, exposto em O Livro dos Médiuns, enriquecido pela opulência da literatura mediúnica específica de Francisco Cândido Xavier, a obsessão pode começar através de uma influenciação discreta, aparentemente simples, daí evoluindo para a fascinação. E é o capítulo 23 do Livro dos Médiuns que vem tratar especificamente sobre esse tema, não é? É a obsessão simples, a fascinação e a possessão. Houve um momento que se falava assim: obsessão simples, obsessão propriamente dita, fascinação e subjugação. Mas Kardec vai explicando para a gente muito, sobre esse processo. E a literatura, André Luiziana, assim como a literatura de Manuel Filomeno de Miranda, como a literatura através de Ivone Pereira, de Zilda Gama, de tantos outros, vão explicando esses aspectos da obsessão em si, Então, havia uma influenciação discreta. A partir daí, a pessoa vai perdendo o controle. E esse é o cuidado que todos nós médiuns precisamos ter, Resguardarmos-nos através da prece, da limpeza de pensamento, A gente precisa resguardar desse processo. E aí, ele coloca assim: o caminho a percorrer é sutil e longo, desenvolvendo-se para formas complexas e perigosas que podem chegar ao desequilíbrio total. Que desequilíbrio é esse? É quando a criatura não se dá mais conta, A gente, quando ele fala de escrever, tem pessoas que começam até a escrever na parede. Olha que coisa séria. Começa a escrever na parede, com o dedo, tudo isso, quer dizer, é o momento de um grande descontrole. E ele vem dizendo assim: fascinação é a ilusão produzida pela ação direta de espírito moralmente inferiorizado na escala evolutiva, mas lúcido e consciente sobre o pensamento do médium mais ou menos sensível. E a gente, quando faz esses estudos, a gente costuma falar, que o fascinador é alguém inteligente. A gente costuma falar, que se o obsessor comum, ele muitas vezes possui uma inocência, vamos dizer assim, entre aspas, Ele faz o mal assim, na verdade, quando a gente faz o mal, a gente é bobinho, É tolinho, porque a gente está semeando a própria infelicidade, está fora da lei, o mal sempre dói. A gente costuma falar assim, a mão que bate, ela dói. Quando eu bato em alguém, a minha mão dói. Então, se o obsessor comum é assim, o fascinador é alguém que conhece.
ele conhece fluido, né? Ele conhece a questão do médium, ele sabe o ponto fraco do médium, quase sempre a vaidade, e aí ele vai dominando. Então ele vai colocando, né? É de uma lição consciente, o fascinador, ele é consciente, é inferiorizado, mas ele é consciente do que ele está fazendo, né? E ele sabe como vai atuar. Aí ele continua dizendo: a ação inteligente, habilmente conduzida, perturba o raciocínio da criatura. Não aceita outra coisa senão aquilo que lhe vem à mente, com sutileza, com vistas a determinado objetivo visado pelo espírito, geralmente de origem vingativa. E aí essa vingança pode ser pessoal, mas pode ser também pela causa. O espírito não gosta, né? Não aceita a causa espírita, por exemplo. Alguém, ou por uma questão de religião, ou por uma questão de decepção, ou por uma questão de raciocínio mesmo, contrário, ele não aceita. Aí ele vai fazer o quê? Vai começar a envolver o médium para acabar com a instituição. Isso é muito sério, meus amigos. Para causar a desordem, causar a desconfiança. E assim ele vai se movimentando, né? E nessa movimentação vai conseguindo seu intento. Um intento maléfico, né? Um intento destruidor. Daí, meus amigos, a questão de nós médiuns fazemos questão de passar por avaliação. Não vamos ficar solitários, não. Porque na nossa solidão experimentaremos, né, as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos virão à tona. O processo de solidão trará isso para nós. Então não vamos ficar sozinhos no nosso pensamento, nas nossas ideias, nas nossas manias. Não, vamos trocar. E ali eu sei que às vezes na troca a gente vai ter comentários difíceis, né? A gente vai ter isso tudo, né? E é difícil por quê? Porque vai mexer com o nosso orgulho, vai mexer com a nossa vaidade. A gente tem que ter esse cuidado. Os comentários virão, mas que a gente possa estar sempre em conjunto, porque em conjunto Deus nos defende. Em conjunto, os próprios guias vão se aproveitar do pensamento, do sentimento, do ideal dos que estão ali, para nos ajudarem, para nos defenderem, né? Para chamar a atenção sobre pontos que precisam ser estudados, refletidos. Isso tudo ocorre no conjunto. No isolamento é um tanto mais difícil essa doação benévola. E aí a pessoa, né? Ele fala aqui, ó. Todos percebem a fascinação, mesmo fascinado. E os valiosos antídotos da fascinação: leitura e prece, estudo e trabalho sério são recusados. Olha só. Então, quando está fascinado, eu vou ler para quê, né? A questão da prece. Eu faço a prece no centro, né? Estudo e trabalho sério é estudo contínuo, gente. Não é só o estudo que oferece a casa espírita, não. A gente tem que se acostumar a estudar, a meditar, a pensar, né? E o trabalho sério. Eu não vou trabalhar só quando eu quero. Eu vou trabalhar todas as vezes que eu tiver oportunidade. Assim que eu puder ser útil, eu vou ser útil. Então isso é alguma coisa que a gente tem que trazer no coração da gente, né? Não vamos recusar essa oportunidade. E aí ele continua a falar para a gente. A obsessão simples é outra etapa do processo de dominação elaborado pela entidade. Vimos a elaboração? Às vezes, uma obsessão ela é programada, e a gente vê na obra de André Luiz, na obra do livro Libertação, na obra de Manuel Filomeno de Miranda, né? A gente vai vendo os conclaves, as reuniões no plano espiritual, a fim de obsidiar aquele médium, e às vezes tendo um objetivo maior, não é? Que é atingir outra pessoa, é atingir a instituição.
Então, a obsessão simples é isso, né? A criatura, ela sofre influência de entidades menos felizes, algumas desejosas de prejudicá-la, e de outras simplesmente pelo prazer de praticar o mal, qual ocorre no plano físico. Tal vida, tal morte, já diziam os antigos, né? Então, muitas vezes, tem como objetivo uma vingança, mas às vezes, sabe aquela situação, não tem o que fazer? Vai procurar recurso de uma forma difícil, de uma forma complicada mesmo, né? Por isso que a ociosidade, Emmanuel fala, eu repito muito essa frase, na preguiça está sediada a gerência do mal. A pessoa fica ociosa, vai se envolver em determinadas questões que não lhe dizem respeito, e a partir daí, olha a obsessão se instalando. Isso é muito grave, né? É muito grave, mas é muito fácil de acontecer para cada um de nós, até nas mídias sociais. Vou procurar alguma coisa, daqui a pouco tem os stories, os reels, né? E a pessoa vai ali, daqui a pouco está se envolvendo em algumas tramas pelo pensamento que poderiam ser evitadas, que na verdade vão atuar desfavoravelmente à sua paz, ao seu equilíbrio, né? Vai ser uma situação difícil. Então, meus amigos, cuidemos. E na obsessão simples tem um outro aspecto que Kardec fala. O médium sente que está sendo assediado, porque ele tem a sensibilidade, mas ele não sabe como se livrar daquilo. Se eu não sei como me livrar de algo, eu tenho que procurar ajuda. E mais uma vez, a gente vai referendando do exercício mediúnico no coletivo, do exercício mediúnico junto aos irmãos, do exercício mediúnico na casa espírita, né? Porque a casa espírita vai nos trazer não só um campo para a mediunidade, mas um campo de estudo, um campo de trabalho, um campo de prece. Estudo, trabalho e prece são os maiores antídotos contra o processo obsessivo. Então, vamos observar isso, né? Observar bem isso, porque vamos atraindo espíritos de acordo com o nosso objetivo, com a nossa ocupação, com o nosso campo mental. Se a nossa mente estiver ocupada com trabalho, com estudo, né? Com a prece. Ah, mas aí trabalho, o trabalho assistencial? Não, no cumprimento do dever, né? Se eu procuro, às vezes, até as questões materiais para qualificar a minha vida, porque aí, então eu não posso me divertir? Posso. A diversão vai dar o quê? Um descanso, né? Um relaxamento, um esparecimento. E aí, quando eu saio de um lazer, eu vou voltar para o trabalho que é refeito, com a minha criatividade aguçada. Eu vou me sentir melhor, né? Então, vamos pensar nisso. A nossa Rádio Rio de Janeiro é um grande ponto de apoio. Eu conversava sobre isso na segunda-feira, em que fomos lá no Centro Espírita Eurípides de Barçanufo para fazer um estudo, e foi muito bom, porque lá eles, pela confiança, né, eles colocam o tema livre. E aí, o que é o tema livre, né? A pessoa já tem um estudo, mas particularmente a gente nunca tem estudo. Aí eu vou, abro o evangelho, oro, peço aos espíritos daquela casa, aos meus guias espirituais, para escolher um tema que seja útil. É trabalhoso. Mas aí, no sábado, no final da reunião pública do Centro Espírita Leon Denis, Dr. Herman, um dos diretores espirituais da casa, falou sobre o sentimento da orfandade. A criatura se sente órfã da paternidade divina. E foi uma página muito forte, foi uma psicofonia muito forte que nos sensibilizou muito. Tudo bem. Aí no domingo teve o culto, né, online na casa da querida Heloísa de Paula, que eu já falei sobre isso. Aí
Na segunda-feira, estou eu em casa, organizando as minhas questões domésticas, e daqui a pouco veio o programa do Moisés, o pensamento de Pedro de Camargo, em que ele falava exatamente no sentido de não vos deixareis órfãos. Opa, olha o tema aí. E aí fui para Eurípides. E na casa de Eurípides, a gente trabalhou o tema da proteção. Da proteção que sempre acontece, não é? Que os espíritos estão sempre aí. E muito interessante, havia um casal cujo filho havia desencarnado há poucos dias, e aí aquela palavra, né, serviu de consolo, de alento para eles. Olha que interessante. Então, são ocupações que a gente vai tendo, né, úteis, e vai sendo o quê? Criando um campo favorável à influenciação de espíritos bons. Porque não vamos ter a pretensão que eu estudo, eu dou conta de tudo. Não, porque o que a gente sabe ainda é muito limitado. Mas eu posso, através do estudo, né, através do entendimento, eu posso alargar o campo mental, abrir o campo mental para que espíritos bons possam ser minha companhia, né, nas atividades que eu desempenho. Então, quando o Kardec fala que na obsessão simples o médico sabe que tem atuação, mas não sabe o que fazer, é um convite assim, vai procurar ajuda, vai trabalhar humildade, vai trabalhar em conjunto, né? E aí ele coloca Martins Peralva nessa lição belíssima, Processo Obsessional, é o capítulo 8 do livro Mediunidade e Evolução, em que ele comenta um trecho de Emmanuel que é assim: estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na indica a batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. E ele continua dizendo: de modo geral, a obsessão simples não tem raízes no pretérito. Pode surgir no presente, pela invigilância da pessoa, invigilância moral. Então é isso, né, gente? Você, num determinado momento, faz as coisas de qualquer jeito, e aí a gente cada vez mais vai descobrindo que a gente não foi criado para viver de qualquer maneira, né? A gente foi criado para ter vida em abundância, e vida em abundância é saber viver, é viver com cuidado, né? É procurar qualificar as nossas ações, ter atenção naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, na minha atitude. A gente precisa estar atento. Afinal de contas, pela escala biológica, somos animais racionais. Então, atenção é palavra de ordem. E ele vai colocando assim: o obsidiado simples pode transformar-se em verdadeiro obsidiado e até num possesso. Se não houver reação positiva, enquanto for tempo, nem assistência adequada no tocante à renovação íntima, ao trabalho do bem, que assegure mudança de comportamento, a obsessão evoluirá para formas mais graves, em contínua progressão para a possessão e a subjugação. Então vamos lá, gente, ó. Reação positiva. Qual é a reação positiva? Estudo, trabalho e prece. Assistência adequada, assistência da casa espírita, né? E nós, como irmãos, como trabalhadores da casa espírita, um apoiando o outro, um assistindo o outro. Agora, renovação íntima. Eu tenho que começar a me cuidar, não é? Tem que começar a me cuidar. Ah, mas vou virar santo? Não. Mas só de eu ter cuidado, de eu ter como meta, como objetivo, a minha renovação íntima, já está havendo um movimento. E esse movimento é vibratório, né? É perispiritual. E um perispírito que vibra, né, em direção ao bem, ele vai ficar assim isento, ele vai ficar blindado contra essas influências deletérias, né? E a gente vai mudando o comportamento, porque se a gente não fizer isso, de uma obsessão simples, pode partir para a possessão e a subjugação. E aí, o nosso Martins Peralva fala: ao domínio moral
pode seguir-se o domínio corporal, produzindo a subjugação. Então é aquela situação em que o médium começa a não ter domínio para o seu próprio corpo, a não ter domínio para os seus próprios movimentos, a não ter domínio para os seus próprios gestos, né? E aí vai ficando difícil até no grupo que ele está. Muitas vezes, por vergonha, a pessoa acaba se afastando do grupo. E aí é uma complicação, criando uma outra complicação maior ainda. E Martins Peralva vai, assim, encerrando, dizendo assim: possessão e subjugação caracterizam-se pelo inteiro controle do espírito sobre o encarnado. Ué, mas o dono do corpo não é espírito reencarnado, é? É assim como uma casa. Eu posso ser o proprietário daquela casa, o locatário daquela casa. Mas se eu entregar a chave a alguém, com toda a liberdade, esse alguém vai chegar e vai fazer o que quiser na minha casa, porque eu entreguei. E se alguém chegar, assim, olha, eu estou aqui por ordem dele. Ele falou que eu poderia usar a casa à vontade, fazer o que desse e viesse à minha cabeça. Estou fazendo. Percebemos, meus amigos? É essa situação, né? É a quem eu estou entregando o controle da minha vida. Às vezes eu estou entregando à mídia. Outras vezes eu estou entregando a um grupo social a que eu faço parte. Outras vezes eu estou entregando, né, até a própria coletividade encarnada da casa espírita, sem usar o discernimento. Porque a tarefa, viver, é pensar, é refletir, é analisar, discernir. Então, como é que está o meu discernimento? E aí ele continua: são casos difíceis, porque tendo a criatura perdido, pouco a pouco, o poder de reação, a capacidade de antepor sua vontade ao do obsessor, a cura exigirá maior esforço dos amigos espirituais e dos auxiliares encarnados. Então, gente, vamos perceber, né? Vem um pensamento estranho, eu sou assim mesmo, eu não sou assim não. Eu sou filho de Deus, criado para o melhor, tenho uma destinação boa. Então vamos começar a antepor pensamentos, né? Vem um sentimento estranho, vamos começar a trabalhar o nosso sentimento. Vamos começar a cuidar da nossa vida mental. Vamos dar uma qualificada. Vamos fazer um trato? Uns minutinhos no nosso dia. E vamos naquele minutinho para o que eu vou me dar de melhor. E vamos pensar numa coisa boa. Numa coisa útil. Essa coisa boa pode ser uma leitura, pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser uma palestra, pode ser organizar um espaço para a prece, pode ser. E aqueles minutinhos eu vou começando a cuidar da minha vida moral, não é? Pedir ajuda para corrigir uma imperfeição. A gente pode fazer tudo isso, né? E aí ele encerra dizendo: na possessão e na subjugação, os benfeitores têm que curar 2 ou mais enfermos, o encarnado e ou desencarnados. Então, cuidado, muito cuidado mesmo, né? Vigilância, atenção, é a gente começar a dar os braços, a dar as mãos, né? A juntar esforços. E aí, no momento também em que eu vibro pela melhoria do outro, eu estou vibrando também pela minha própria melhoria. Trabalhemos, queridos, o estudo, a solidariedade, a prece, o trabalho do bem, né? Trabalhemos no bem. E, com certeza, a gente estará, assim, mais blindados contra esses processos obsessivos. Que a gente possa pensar, que a gente possa saber se a minha obsessão está no começo, ela tem cura, mas se está num processo mais grave, eu posso conseguir essa cura através da minha reforma moral, através do fortalecimento que a Casa Espírita nos oferece. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.